Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouco sobre o Evangelho do dia. Então, aqui é uma reflexão e ela vai acrescentar aí naquela reflexão que você já fez ou vai fazer, né? O ideal é que você sempre faça a sua reflexão, tá? Aqui é para aumentar, contribuir aí, aprofundar aquilo que você está meditando na sua vida, na sua família, comunidade que você vive. Muito bem, então seja bem-vindo. Vamos então ao texto hoje, segunda-feira, segunda semana da Páscoa, dia 28 de abril. O texto é João 3:1-8. Vai dizer assim o texto: Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que viestes como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: Como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vós deveis nascer do alto. Aqui a gente começa a pensar assim, o que é este alto, a não ser as coisas de Deus. As coisas de Deus é que não estão longe de nós. Nascer mesmo de Deus e não das nossas preocupações. Nós no dia a dia, não sei se vocês já repararam, nós nascemos muito de nossas preocupações. Deixa eu explicar para você. Nascemos muito do que está povoando o nosso coração e a nossa cabeça e daquelas coisas que nós botamos na nossa fé, que nós acreditamos, né? Que as nossas preocupações diárias, às vezes válidas, é verdade, né? Tem coisas para fazer, compromissos a realizar, porém, as coisas do alto são aquelas que permanecem e são as coisas de Deus. Permanece aonde? Lá em cima no céu? Não, o céu entendido como estar com Deus. Então, estar com Deus e agora são essas coisas que de Deus permanentes. Deus não muda, sempre o mesmo. Então, nesse nascer do alto, é saber que a nossa origem está sempre em Deus. É uma intimidade, uma relação com Deus, daquele que nasceu do Espírito e nasceu da água. Esse que é capaz de deixar-se levar pelo Espírito, mesmo diante das situações da vida. Então, o Espírito é o mesmo. Nascemos desta água que jorra para a vida eterna. E vamos lidando com as situações da vida. Mas já viram como nós lidamos com as situações da vida? Às vezes nós ficamos com a nossa cabeça povoada de preocupações, né? E deixamos nos levar. Uma coisa interessante aqui nesse evangelho que me chamou a atenção e que possa ajudar você na sua reflexão, é que Nicodemos, esse mestre, né? Membro do grupo dos fariseus, foi procurar ter com Jesus de noite. De noite. E aqui a questão da noite não é simplesmente apenas um período do dia, né? Das nossas 24 horas. Não, também quer dizer deste não tá vendo direito, meio que tateando, não está enxergando direito, não está entendendo. Aí a gente vai ver essa postura, né, de Nicodemos. Como assim? Como eu, sendo velho, posso nascer de novo? Pois é. Então ele que é mestre em Israel não sabe. Talvez isso nos leve a gente questionar também, né?
Às vezes sabemos muitas coisas, mas será que sabemos as coisas de Deus, as coisas do Espírito, desta intimidade e proximidade com o Senhor? Será que sabemos? Ou é um saber somente de decorar? É o que talvez Nicodemos tenha perdido. E aqui ele tem um sofrimento, né? Se a gente for pensar assim. Porque o questionamento, como é que alguém pode nascer se já é velho, poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Ou seja, ele está tentando entender o que Jesus está falando. E nós também, quando ouvimos o Evangelho, quando participamos de uma comunidade, quando vivemos nossos momentos de oração, a gente procura entender Jesus, né? A sua palavra, o que ele está dizendo, e a gente vai tateando. E talvez a resposta seja justamente essa aqui que Jesus dá, né? Quando ele fala, olha, eu estou dizendo uma coisa para você, e repito, né? Em verdade, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aí vai dizer, quem nasce da carne, quem nasce do orgulho, é orgulho, né? Aquele que nasce das propostas meramente egóicas, egoístas, nada são do que egoísmo, mais egoísmo, né? Não te admires por ter dito, deveis nascer do alto. Aí ele vai dar a resposta, Jesus vai dar a resposta para isso, né? O vento sopra onde quer, não sabe para onde vai nem de onde vem, né? Então, assim é aquele que nasceu do alto. Às vezes nós queremos nascer de nós mesmos, né? Das nossas lutas e labutas. Aqui está a resposta para Nicodemos, né? Olha, quando você desapegar das suas certezas, quando você abrir-se à minha graça, você vai ser conduzido por esse Espírito. E aí eu lembrei aqui, né, de Pedro. Olha, quando você ficar velho, alguém vai te cingir e vai te puxar para um lugar que você não quer ir, né? Mas é o Espírito que deve guiar os filhos de Deus, né? Então essa confiança mais em Deus do que nós mesmos. E aí, diante das lutas da vida, dos desafios, enfrentar, aceitando e lutando com os desafios, mas também acolhendo, né, as possibilidades de crescimento, de partilha fraterna, de alegria, mas também às vezes passando por penúria nessa vida, né? Mas o Espírito aí vai mostrando, ou seja, vai nos tornando mais sensíveis para vermos o que nós temos que fazer diante disto. Então é o Espírito que conduz. Então vamos deixar mais assim o Espírito de Nicodemos para lá, né? Ele está querendo aí saber controlar todas as coisas e abrir-se mais à graça de Deus para que Deus nos conduza na nossa vida, viu? Aí você como casado, solteiro, ou viúvo, viúva, ou se está passando por alguma enfermidade, é nessa situação, tá? Que o Espírito conduz. Mesmo acamado podemos realizar, né, as ações de Deus. Então se abre a esse Espírito, mesmo que seja a nossa atitude apenas que nós podemos fazer naquele momento, que é rezar para o outro, né, ou para o mundo. Então coragem, vamos sempre buscar essa água, esse Espírito que jorra para a vida eterna, que é já agora, viu? Não é simplesmente quando a irmã morte bater na porta, não. Já agora, Deus nos dá essa graça. Então que você possa aí sempre beber do Evangelho, fazer sempre a sua reflexão, tá bom? Não fique somente aqui comigo ou com outro pregador que explique. É bom ouvir sim, né? Pode ajudar, mas sempre faça a sua meditação, a sua reflexão do Evangelho. Com Deus, Deus te abençoe, paz e bem. Tchau.